Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Vamos Falar de NBA, um podcast do projeto Vamos Falar de FUM, em colaboração e em transmissão também na Bola TV. E para esta semana temos de falar, obviamente, das finais da conferência, não é? Que está tudo muito quentinho, exatamente. Para quem achava que as séries iam ser chatas, iam ser, os Oklahoma City Thunder, os Pacers já estão nas finais. Desenganem-se, meus amigos. Ainda está vivo e ainda está incerto. Lá está, para saber quem é que vão ser os próximos finalistas aqui da NBA. Comigo está aqui em primeiro lugar aqui o Gonçalo Ferreira, regressar. Tudo bem, Gonçalo, contigo? Tudo bem, cá estamos. Obrigado também novamente pelo convite. Cá estamos. Um pouco a imagem dos playoffs no geral, ao final do primeiro jogo já havia reações exageradas e ao final de 3 jogos já há reações mais moderadas. Portanto, é bom ver que os playoffs continuam na mesma. Portanto, ronda após ronda há sempre o mesmo tipo de reações, o que é bonito. Mas está a ser bom, muitas reviravoltas nos marcadores, o que é curioso porque eu ainda estava a ver isso há pouco, em termos de reviravoltas de comebacks, digamos assim, nos playoffs deste ano, já sucederam algumas comebacks dos playoffs dos últimos anos, o que é novamente demonstrativo do produto que temos atualmente e é boas notícias para a NBA, é boas notícias para todos nós. E está bom, como tu disseste bem, são séries quentinhas, são séries boas. Exato. E por falar está em quentinhas. Tudo bem aí, Rafael? Aí Madison Square Garden está mesmo quente, não é? Não vejo as séries, não vejo os playoffs tão calmamente como outras pessoas. Estou um bocadinho mais estressado, estou um bocadinho mais envolvido, digamos assim. Portanto, não está a ser tão. Está a ser tão bom. Tenho aqui um nível de stress e ver esta equipa a jogar, esta equipa, provavelmente dos New York Knicks, claro, ao longo dos anos de ver, já me tirou anos de vida. Portanto, menos uns anos, não acho que faça grande diferença realmente. Cá para a semana, não, disparar. Mas sim, tem sido interessante e acho que falou-se sempre do passeio, tanto de equipas de algumas equipas de Este e algumas equipas do Oeste, que ia ser um passeio até às finais. Já falámos anteriormente dos equipas de Este que iam passear, os Cavs e os Celtics não estão. Então os Pacers e os Knicks. E a outra equipa que ia passear os Oklahoma City Thunder. Já vimos que teve dificuldades em arrumar as questões e acho que ainda está muito longe de estar tranquilamente a arrumar os Timberwolves. Acho que ainda tem muita coisa a dizer. Portanto, sim, as séries estão animadas. Estão a ser bons jogos, também, o que também é bom. Falámos de falta de qualidade dos jogos, apesar de serem emotivos, havia ali muita. Eram renhidos porque as equipas estavam a ser péssimas. Agora não, estamos a ver 4 equipas que estão a jogar bem, mas e há momentos ali com uma se superioriza. Portanto, sim, bastante. Para quem está a ver de fora, fantástico. Para quem está mais aí por dentro, é fantástico moderado. Uhum. Muito bem, até podemos começar já com a série, lá está da tua equipa, os New York Knicks, que por agora estão a perder contra os Pacers 2-1, embora os 2 primeiros jogos em casa perderam contra os Pacers. O primeiro que foi, se calhar, o mais memorável, porque foi prolongamento e não só, pela causa daquela recuperação dos Pacers que tiveram, que depois Tyrese Haliburton fazer aquele momento, não é? Do Reggie Miller, a copiar o Reggie Miller, não é? Nos playoffs de 2000, não foi, Rafael? Aquilo foi das finais de conferência Não de 2000. foi 99 porque foi o ano em que porque os Knicks ganharam. Em 2000 ganharam os Pacers. Portanto, o que deixa de ser engraçado com um momento memorável do ter terminado com a vitória dos Knicks na série. Que se repita. Que se repita. Mas atenção, se formos pelo lado histórico, os teus Knicks estão tramados. Mas a história pode reverter-se, não é? Podemos ter sempre assim, exceções à história. Sempre. isto é a primeira vitória dos Knicks em casa dos Pacers nos playoffs. Portanto, a história já está feita. Quer dizer, isto Não, há muita cena aqui, 2-0, há muita coisa aqui que é para ser história é para ser criada. Vamos sim, acreditar nisso. sim. E atenção, até sou a favor
sou a favor disso, sinceramente. Mas o que eu estou a dizer é que lado histórico, uma equipa que chegou às finais da conferência, não é? E perdeu 2-0 em casa, está a perdeu os 2 primeiros jogos em casa, normalmente perde, historicamente perdeu sempre. Agora, como tu dizes, isto pode ser Está a ser, exatamente, mas está a ser uns playoffs no seu todo tão atípicos, com equipas em que acho que há mais vitórias das equipas fora de casa do que em casa. Os Knicks perderam um jogo fora de casa e perderam 4 já em casa, quer dizer, e estão nos finais de conferência. sim, sim, É sim. Sim. atípico, o que Sim. tem vindo a acontecer. Os Pistons levaram os Knicks a jogo 6 e não ganharam nenhum jogo em casa. Por Exato, exemplo, foi tudo a ganhar Madison Square Garden, exato, os 2 jogos. Mesmo estes Spacers, se fores a ver os Spacers, a ganhar jogos fora de casa, contra os Cavs, contra agora os Madison Square Garden, tem sido a ganhar muitos jogos fora de casa. Mas comentando esta série, tivemos então um tal jogo, não é? Da reparação também histórica, lá está a faltar 50 segundos, nenhuma equipa conseguiu reparar, lá está, de 9 pontos, essas coisas todas, de 2 minutos e 40, uma equipa a reparar 14 pontos de vantagem, em que nem de Smith, é verdade que muita gente fala de Haliburton totalmente, mas nem de Smith, meu Deus, meteu lá 7 triplos, não é? Basicamente de rajada, seguidos, e que foi um fator muito importante para também essa recuperação. E depois no overtime. Quem nunca fez? Quem nunca? Depois no prolongamento, até os Knicks começaram bem, mas depois os Pacers começou aqui também a dar a remontada e a ganhar a partida. Depois no jogo 2 foi o jogo do Siakam, um jogo mais equilibrado, porque o primeiro foi os Knicks mais por cima do jogo, não é? Mas neste jogo 2 o Siakam esteve on fire, basicamente. E por fim, neste jogo 3, quando a coisa parecia negra para o lado dos Knicks, não é? Apareceu o Karl Anthony Towns, que pronto, no segundo jogo as coisas não estavam a correr bem, também é verdade, seja dita. E neste jogo 2, neste jogo 3, nesse quarto período, o homem esteve ali uma run muito, muito forte. Mas, Rafael, não quero alongar muito, porque eu quero saber lá está do teu comentário, ainda por cima, do teu lado adepto, ainda por cima. Desta série, como é que vai? Se quiseres podes comentar, lá está também um bocadinho de jogo 1, de jogo 2 e de jogo 3, estás à vontade. Estavas a descrever o jogo 1 e eu estava a sentir as pontadas aqui no peito. Mas eu acho que esta série está a ser aquilo que nós esperávamos. São duas equipas muito equiparadas, renhidas, e jogos muito renhidos, jogos muito próximos. As margens de vitória têm sido muito curtas. E o mais atípico tinha sido o jogo 3, este último jogo em que os Knicks ganharam, mas em todos os outros, acho que no jogo 1, tirando aqueles últimos 3 minutos ou 4 minutos dos Pacers, os Knicks tinham sido muito melhores no jogo. Nas tabelas, em todos os momentos do jogo, os Knicks estavam a ser superiores e aquilo parecia claramente que iam dar uma vitória de jogo 1. Mas houve heróis nos playoffs, heróis levantados. Smith faz 5 triplos nos últimos 3 minutos. Qual Steph Curry, qual carapuça. E depois o Haliburton manda um lançamento que aquilo entrou, aquilo foi lá à lua e voltou e entrou na mesma. E era um bocadinho pronto. Se calhar isto não está para pender para nós. Mas é os momentos nos playoffs ali os Pacers estavam claramente na moto de cima e aproveitaram essa moto de cima mesmo no overtime para conseguirem levar a vitória. Mas acho que apesar de ter sido um rude golpe nos Knicks, acho que podiam tirar daquele jogo, ok, nós fomos superiores, mas houve um momento e este jogador claramente superiorizou-se e fez ali os 5 triplos e aquilo, nós tivéssemos que apertar que aquilo acontecesse, se fizéssemos aquele jogo 10 vezes, acontecia uma vez e foi aquela que aconteceu, foi não falhar em nenhum triplo e os Knicks a fazerem pontos, o que é mais... não é os Knicks deixaram de fazer pontos, não, os Knicks estavam a fazer pontos de lance livre, conseguiam fazer alguns pontos. Claramente os Pacers fizeram mais e acabaram por vencer o jogo 1. Sim, porque é tal cena de os Knicks faziam pontos, mas era 2, só que do outro lado nesse momento tinha 3 e cada vez ia reduzindo mais, de 14 para 13, para 12, para 11 e essas coisas. Acho que isso dos triplos, eu acho que, não sei se vocês repararam na estatística que tem nos 3 jogos,
o número de lançamentos de 3 pontos dos Pacers foi reduzindo. No último jogo tiveram 22 lançamentos, não estou em erro. Começaram quase nos 40, ou nos 40, 30 e 20. Não tenho os números corretos agora aqui comigo, li isso, mas agora não tenho os números certos, mas há uma redução do número de lançamentos de 3 pontos. Isso tem a ver também com a maneira como os Knicks se adaptaram defensivamente, porque nós vimos e tu falaste do Karl Anthony Towns aparecer no jogo 3 ofensivamente. Ele, defensivamente não tem sido nada fácil para ele, porque ele tem sido, vamos dizer, estou a tentar ver uma palavra que seja meiga, mas pronto, não tem sido fácil para ele defensivamente, porque ele tem sido completamente abusado. O pick and roll, meterem o Karl Anthony Towns de fora ali com o Haliburton, e o Haliburton faz o que quer, passa para fora, faz a penetração, passa para fora e não tem corrido bem. Acho que foi uma das coisas que aconteceu no jogo 2 e no jogo 1, principalmente, que deram vitória aos Pacers. No jogo 3, eu vi uns Knicks muito mais preocupados, sobretudo na segunda parte, muito mais preocupados em não deixar o Karl Anthony Towns ou o Brunson nas ilhas e a evitarem as trocas. O Josh Hart, o Michael Bridges e o Anunoby tentarem, mesmo o próprio Deuce McBride quando jogou, não é? Sem faltas, a conseguir evitar essas trocas, que deu vantagem aos Knicks e vimos muito, eu neste jogo 3 vi muito aquele Haliburton perdido no drible. Entra, sai, evita ali o layup, volta para trás, volta ali um bocadinho perdido porque não estavam a conseguir aquela tática que estava a funcionar, estavam 2-0, evaporou-se e não conseguiram reagir, acho que o Haliburton não conseguiu ali reagir e a equipa acabou por não conseguir ir com ele, apesar do Siakam ter feito um jogo bom. Mas tem sido muito interessante também nesta série, é a luta dos treinadores que tenho visto. Carlisle, para mim, Carlisle é timeouts sempre no tempo certo, que é fantástico. Os Knicks começam numa run ou qualquer outra equipa e há logo um timeout. E eu não sei, parece que os Pacers têm o dobro dos timeouts dos Knicks, nunca vejo a eficácia de um lado e vejo do outro. Mas vejo muita adaptação de parte a parte. De parte a parte, adaptação, o Tom Thibodeau está. Vocês vocês também de certeza que ficaram surpreendidos com isso. O Tom Thibodeau mudou o lineup, mudou os jogadores e foi buscar jogadores ao final do banco. Jogaram 9 jogadores dos Knicks neste jogo 3 e calhar é um bocado encostado à parede, mas essas alterações, a maneira de mudar tentar mudar o jogo está a ser interessante também nesse sentido, a luta dos treinadores com as armas que têm. Talvez possa dar ali um maior interesse à série, porque eu temi durante se calhar 2 períodos da primeira parte do jogo 3, temi que isto podia acabar com uma vassourada, mas não, agora estou mais confiante no jogo 6 e jogo 7, mas tem sido uma grande série, como já temos falado, e acho que os jogadores que estão, a Haliburton de fazer grandes jogos, Siakam fez grande jogo, o Jalen Brunson faz 2 grandes jogos e perdemos o jogo, e no terceiro jogo em que ele faz talvez o pior jogo de sempre dos playoffs enquanto jogador dos Knicks, nós ganhamos esse jogo. O que fazer, né? Jogo 1, Karl Anthony Towns e Jalen Brunson combinam para 70 pontos e perdem. Quer dizer, não há nada aqui que possamos dizer, isto está a fazer falta. Mas isto esteve lá, mas acabamos por perder na mesma. E é difícil saber, porque acho que se mantém aqui, qualquer um destes 3 jogos podia ter pendido tanto para os Knicks como para os Pacers. Acho que não há aqui um claro vencedor. Sim, podia estar 2-1 perfeitamente para os Knicks. Podia estar 3-0 para os Pacers, acho que podia estar 3-0 para os Knicks, não é? Sim, Isto é um bocadinho... exato, até podia estar 3-0 para os Pacers, exato, sim, eu percebo. Gonçalo, o jogo 1, naquilo não acontece, desculpa, o jogo 2, o Sobrança por acaso aquele triplo que lança, acaba um mau lançamento, mas entra, empata ao jogo e para poder ir a overtime, podia para ir para os Knicks, portanto é assim um bocadinho... É difícil decifrar. E aquele triplo do Brunson que muita gente critica, eu percebo, lá está, porque é que ele fez aquilo, porque foi para não... percebo,
entre aspas, não é? É verdade que a shot selection não foi boa, vamos ser certos, mas ele fez aquilo que era tipo, ok, é para não levar falta e ter que ir à linha lance livre só ter que lançar 2. E pronto, e ele tentou o triplo dali e pronto, a coisa não correu bem. Não é? Fiquei bastante frustrado, porque anteriormente, e Gonçalo já me cala a última coisa que eu digo, desculpa. Nós criticámos aqui, Cirilo, e com o Bruno, o João Mazula por não ter. Tem um timeout, não usa o timeout e perde o jogo por causa disso. O Tom Thibodeau fez a mesma coisa. Tem o timeout, não puxa o timeout, é um mau lançamento, não usa o timeout, peço desculpa. É um mau lançamento do Brunson e perde o jogo 2 a 5 com um timeout ali guardado. Alguém que lhe diga que não passa para o jogo a seguir. Só faz favor. Agora sim, pronto. Já libertei. Não há problema, não há problema. Nós compreendemos, porque ainda por cima está, és o único aqui no painel que tens uma equipa nos playoffs, ainda por cima nesta fase, não é? Nesta fase assim mais adiantada. Gonçalo, agora sim, passo para ti. Lá está, que o Rafael já mencionou muita coisa, não é? E também dar o seu lado até de adepto, não é? De emoção e isso tudo. Também queria saber da tua opinião, se queres também acrescentar aqui mais algumas coisas e também a tua opinião sobre a série. Sim, em primeiro lugar sobre a série, eu acho que a série podia estar 3-0 para os Knicks. Assim, porque acho que eu próprio já o tenho expressado também com vocês. Eu sinto que temos tido Tom Thibodeau, pelo menos em 2 jogos, a ser um fator decisivo para a adversária, porque viu-se desde o primeiro jogo com o Deuce McBride e com o Mitchell Robinson, os Pacers tinham muita dificuldade em suster não só a questão do ataque, mas também do ponto de vista defensivo por parte da equipa dos Knicks, nomeadamente quando está Mitchell Robinson dentro de campo, porque o Rafael foi simpático a falar do Karl Anthony Towns defensivamente. O Karl Anthony Towns é mau à segunda-feira, à terça, à quarta, quinta e sexta e 2 vezes ao fim de semana, já para não falar nos feriados. Ele é um jogador que deixa muito espaço. Não é questão de só deixar o espaço no interior, ele é muito, muito mau do ponto de vista da defesa interior. Defesa de perímetro, ok, vai-se tentando aguentar de certa forma, mas não é defensivamente aquele jogador, se calhar que muita gente pensa que ele é, ou que alguma vez pensou que ele era. Até basta ver que ele, o ano passado, teve uma das melhores épocas da carreira, muito graças a ter um poste francês atrás dele, e que não é o Vitor Wembanyama, é o outro poste francês, e que foi muito esse o fator dos Wolves terem tido tanto sucesso a época passada. Mas, olhando para esta série, eu acho que podia estar genuinamente podia estar 3-0 para a equipa. O Tibbs teve de... Novamente, mexeu a tempo na rotação, porque ele, inclusive, do jogo 1 não tinha tantos minutos no Deuce e no Mitchell Robinson, e inclusive aquilo que aconteceu foi que sem o Brunson dentro de campo, porque ele já estava com problemas de faltas, os Knicks tiveram ali uma série de 17 pontos consecutivos, uma run de 17 pontos, e porque tinham o Deuce e o Mitchell Robinson dentro de campo, assim que os dois saem, é que vem toda aquela hecatombe, vem o prolongamento e depois o resto da conversa. No jogo 2, já é um pequeno ajuste por parte dele, embora acho que ele no quarto período esteve bem, porque tinha lá o Mitchell Robinson dentro de campo, mas faltava o Karl Anthony Towns, que curiosamente não tinha problemas de faltas, nem pouco mais ou menos. Ele entrou ali com 4, 5 minutos ali para o final do período. Podia ter jogado mais, acho que podia ter jogado mais. Podiam ter aguentado ali a questão do Mitchell Robinson e do Karl Anthony Towns juntos. E colocar possivelmente um Josh Hart, apesar dele definitivamente ser um jogador muito, muito aguerrido, mas acaba por, tendo em conta que tens Michael Bridges e tens o OG Anunoby, acaba por fazer sentido que o Josh Hart seja, digamos assim, o elo mais fraco destes 3, digamos assim. No jogo 3, o Tom Thibodeau fez uma boa decisão, que foi, obviamente, retirar o Josh Hart do 5 inicial e colocar o Mitch Robinson em campo, apesar de, e é sempre interessante frisar isto, é verdade que a box score não foi muito favorável para um jogador como Mitchell Robinson, mas a sua mera presença dentro da quadra obriga a que os Pacers tenham de ajustar um bocadinho. Já não tem aquela passadeira vermelha, digamos assim, ou no caso,
que é passadeira amarela, porque eles têm o equipamento principal amarelo, não têm aquela passadeira para poderem entrar no pintado e fazer aquilo que mais gostam de fazer, os cortes nas costas, fazer os pick and pops, fazer o que seja. Já não tem tanto essa possibilidade porque há Mitchell Robinson. Gostei muito de não termos Cameron Payne neste jogo 3. É verdade que ele dá o espaçamento e dá o lançamento exterior, mas eu vi pelo menos ali 3 posses de bola no jogo 2 em que o Cameron Payne mais ali estar em casa a cozer meias, como costuma dizer. Falhas de comunicação com o Mitchell Robinson, havia alimentos em que tínhamos um Neesmith ou um Nembhard ou uma Alessandra completamente sozinhos, ou um Siakam que fez um excelente jogo no jogo 2. Portanto, eu sinto sempre que os Knicks estiveram claramente próximos, mas senti sempre que havia sempre alguma coisa que provocava a derrota dos Knicks. No jogo 1 e 2, particularmente no 1, foi um bocadinho aquela hecatombe. No jogo 2, achei que o jogo teve sempre ao alcance dos Knicks. Foi só mesmo ali a questão de o Cat não estava com problemas de faltas, mas também não começou um bocadinho o último período, mas depois saiu e depois, passado um bocado, só mesmo no final é que voltou a entrar. Não percebi muito bem essa ideia. No jogo 3, melhor os Knicks, como vocês já disseram, é curioso que o Cat não teve digamos assim, 36 minutos dos mais favoráveis, mas de facto aparece nos momentos decisivos e acho que isso digamos assim, com um recado para o Tom Thibodeau para não estar a brincar muito com a série, digamos assim, porque eu acho que ele tem possibilidades de ir à final se não cometer estes erros, digamos assim, algo infantis. Mas novamente está a ser uma série boa. Espero genuinamente que o Tom Thibodeau não tenha mexido no 5 inicial só para agradar. Espero genuinamente que se mantenha neste registro de ter o Mitchell Robinson dentro de campo. Pelo menos na minha opinião, que acho que o Deuce McBride poderia ser mesmo o titular nesta equipa ao lado do Jalen Brunson e ter depois um OG e um Mikal ter um bocadinho mais próximo, mas novamente, são aqui algumas situações que eu acho que têm de ser bem exploradas por parte do Tom Thibodeau. Obviamente o Ricardo vai também fazer os seus ajustes como é óbvio, embora na questão do banco de Indiana tenho sempre muita desconfiança quando o teu banco é composto por um TJ McConnell e por um Obi Toppin. E tem o Ben Shepherd a espaços, que eu acho que é um base extremo, digamos assim, muito interessante, mas o McConnell não é o jogador que outrora foi, o Obi Toppin não é jogador principal para vir do banco numa equipa que queira chegar a umas finais da NBA, na minha opinião. Já não achava isso em Nova York, muito menos aqui em Indiana, mas novamente a máquina está muito bem montada, eles coordenam-se muito bem, jogam muito bem. Isso muitas vezes, apesar do pouco banco, são fatores muito importantes para o sucesso da qualquer equipa. E com o Indiana não é menos. O Obi Toppin, por acaso, no primeiro jogo acho que portou-se bem. Teve ali um. Mas ele tem muitas dificuldades, obviamente, no ponto de vista defensivo. É uma Sim. questão. A finalização à volta do sexto com um bocadinho de contacto, ele não é um jogador tão confortável nesse aspecto. Ou ele, para atacar o sexto, ou ele vem embalado, tipo com corrida, para depois afundar, ou se não, sim, concordo. Ele tem algumas falhas, o Toppin, sim, mas acho que, e falando a parte do banco dos Pacers, eu acho que uma coisa está a falhar no banco dos Pacers, que por acaso me está a surpreender pela negativa, é o Mathurin estar a ter 3 jogos muito, muito, muito silenciosos. Mal se dá por ele. E o Kyle E está acho que a custar nos minutos por causa disso, não é? Porque ele não está a render. Está a dar ao Shepard, porque o Shepard acaba por ser um bocadinho mais útil. Não somente 3 pontos. O Shepard acrescenta mais no ponto de vista defensivo, e depois também o Mathurin também. Novamente, o Mathurin, se apanhar um OG Anunoby, um Mikal ou um Josh Hart, boa sorte para o Mathurin, não para quem o defende. E o Ben Shepherd, nesse aspecto, também é um jogador. Eu gosto particularmente do Ben Shepherd e acho que ele merecia ter tido mais minutos do que aqueles teve na fase regular, mas é o que é. Eu tapado ali. bastante.
Está um bocado tapado de Nembhard, Neesmith e o próprio Mathurin. Acho Sim, que acabam por tapar ali um bocadinho o Shepard. e esta série também não é muito desenhada para um jogador como o Mathurin, é mais para um Shepard que, lá está, falaste do triplo, que lá está, ele espaça mais o campo. O Mathurin gosta de enfrentar, gosta de atacar, gosta de pegar na bola e ser ele às vezes o herói, só que às vezes apanha está um Ogiano Noble Mimical e não dá. A questão é essa, é que e ainda a parte dos Knicks, voltando aos Knicks aqui, a parte defensiva, e porque é que o Mitchell Robinson estando em campo em vez do Karl Anthony Towns, que é tão mais fácil? Porque nós vemos uma equipa como os Pacers, o 5 inicial, o 5 base. Claramente nós olhamos para aquela equipa e vemos um jogador defensivamente que é fraco, que é o Halliburton. Sabemos, ok, se conseguimos atacar o Halliburton, eles têm que mudar. Tu olhas para o 5 inicial dos Knicks e tu vês dois jogadores que são muito fracos nesse 1 para 1. O Brunson, que não é tão fraco como o outro, que é o Karl Anthony Towns. E tu tens ali dois polos de má defesa que podem ser atacados. E tu não consegues ter daí e depois eu percebo existir um Josh Hart, um Anunoby e um Michael Bridges na mesma equipa ao mesmo tempo, que é para tentarem suplantar essas lacunas. E tirando um Karl Anthony Towns ou adicionando um Mitch ao Karl Anthony Towns, é diferente. Conseguem ali, mesmo quando os Knicks jogam só com o Karl Anthony Towns ou só com o Brunson, defensivamente conseguem fazer as rotações mais fáceis. Porque qualquer um dos outros jogadores, 4 jogadores, consegue rodar e defender melhor que o Brunson na Cat. Agora, se fazem um pick and roll e a defender o pick and roll está o Cat e o Brunson, vamos mas é cozer meias, porque assim em Cancún, porque não vale a pena. E acho que é isso ali o ajuste. E uma palavra porque o jogador que me surpreendeu ter jogado, o Dylan Wright, jogou nos Knicks, não esperava ver este jogo. Eu acho que ele joga, ele acaba por jogar porque o Deuce McBride tem uma das piores séries que eu alguma vez vi, que foi, ele jogou 1 minuto e fez 3 faltas. E teve de sair. Pois, exato. E então o Tibbs olha para aquilo, bem, o que é isto? Olhou para o banco, Cameron Payne estava ali e ele disse não, obrigado. Anda lá Dylan Wright. E acho que os minutos da primeira parte do Dylan Wright foram positivos, defensivos. Não, tendo em conta que aquele 5 nunca tinha jogado, acho que safou bem e ganhou minutos no segundo período, na segunda parte também. Minutos valiosos que trouxeram a equipa de volta até, que é fantástica a equipa ter voltado ao jogo sem Brunson. E atenção, Porque Dylan Wright é um base a Tibbs, não é? Mais do lado defensivo e tal. sim, sim. Tá. E o Anthony Towns acaba o jogo com 22 pontos. Ele entrou para o quarto período com 2 pontos ou 4 pontos. Exato. É um bocado. Ele, O que é isto? ele basicamente marcou os tais 20 pontos do quarto período. Foi aquela primeira metade do quarto período. Foi. Acho que aqueles 6 minutos do quarto período foram dele. 6, 7, acho eu. Karl Anthony Towns é o maior puzzle que eu já vi a jogar nos Knicks. É o maior puzzle. Na NBA. Em qualquer série que os Knicks jogaram este ano, Pistons, Boston e agora com os Pacers, Karl Anthony Towns, se for agressivo, ele consegue dominar. E dominava qualquer uma das outras séries. Era o Karl Anthony Towns dominar durante 3 períodos e o Jalen Brunson pegar na bola no quarto período. Mas o Cat é tão. Entra em problemas de faltas de forma ridícula. Yeah. E depois também, do outro lado, tem o pior apito da NBA, que ele arranca-lhe um braço e não é falta. Arrancam-lhe olhos, arrancam-lhe braços e não é falta. Mas a questão é que neste jogo, por acaso, tivemos, lá está, este lado, vamos dizer assim, genial do Karl Anthony Towns. Mas é genial. Mas também tivemos turnovers estúpidos, faltas estúpidas. Sim, claro. E... É a experiência Karl Anthony Towns. Exatamente. A experiência Karl Anthony Towns, que é muito parecida, por exemplo, com outras experiências que temos aí na NBA, tipo Westbrooks desta vida, e Harden e tudo. Playoff Harden, atenção, Playoff Harden e mais alguma coisa. Grande Karl Anthony Towns. Vamos ver como é que vai ser, não é? O próximo jogo vai ser em Indiana, que, após Knicks, continua a ser um jogo de muita pressão, não é? Se perde, fica 3 jogos, mas também... Jogo 7. Mas para os Pacers também há alguma pressão, porque se os Pacers não ganham, fica 2-2 e fica tudo igual. Vantagem caseira continua para os Knicks e está tudo igual. 0-0. É 0-0 na série. Exato. Se os Knicks ganham o jogo 4, o Rafa vai à final.
Rafa vai à final. Não, eu Podem, pensava se que quiserem, para as pessoas, não sei, atenção, se for Gonçalo, juro que eu pensava que tu ias dizer assim: se isto ficar 2-2, o James Ola vai dizer: bem, o jogo 5 e o jogo 7 pode ser no Indiana. Ou seja, todos os jogos no Indiana, porque já estamos a ver quem que a receita é jogar fora de casa, é jogar fora de Madison Square a Garden. malta, se quiser, pode fazer clipes, estão à vontade. Se os Knicks ganham o jogo 4, ganham a série. Ok. Vamos ver, lá está. Não é, Rafa, acho que tu aceitavas essa troca, não é? Jogo 5, jogo 7 Indiana, não é? E tal. Não te importavas. Desde que os Knicks ganhem os jogos, até podia ser na Lua, em Marte. Quer saber? Exato, em qualquer sítio. Exatamente. Passando para a próxima série, que também esteve 2-0, mas embora a equipa da casa ganhou os dois jogos, ao contrário, os dois primeiros jogos, ao contrário da outra, do lado oeste, então os Oklahoma City Thunder começaram a ganhar os dois primeiros jogos. Que atenção, os jogos que foram até um certo ponto disputados, esses dois primeiros, embora o primeiro foi os Timberwolves à boleia do Randall, não é? O Randall fez uma bela primeira parte do jogo. Depois, pronto, eu até comentei isso com o Gonçalo, que era tipo, pois já, se o Randall não tiver companhia para ajudar, porque o Randall não estava a ver o Randall marcar mais 20 pontos numa segunda metade, a equipa dos Timberwolves podia está a descambar, e foi o que aconteceu, porque o jogo com o Oklahoma City Thunder tiveram uma bela resposta, porque estavam a perder no primeiro jogo no intervalo, e depois responderam ali no meio do terceiro período, com aquela tática da defesa muito forte, lá está, tal como já vimos na série contra os Denver Nuggets, aquela defesa de perímetro muito forte do Oklahoma, e depois lá está o resto da companhia a aparecer, principalmente até os 7. No segundo jogo também foi, lá está, os jogos foram, basicamente os dois primeiros jogos foram vou dizer assim, disputados até um certo ponto, mas acho que o filme foi quase igual ao primeiro, só que depois no terceiro jogo, meus amigos, foi uma coça. O que é que se passou ali? Os Timberwolves Meu Deus. virou-se para o Oklahoma e disseram: bem, vamos deixar-vos 1 ou 2 minutos para isto ficar entretido, depois vamos dar uma coça. E foi o que aconteceu. Aliás, os Oklahoma City Thunder, no primeiro período, para vocês terem noção, só marcaram 14 pontos, só 14. E os Timberwolves marcaram 30 e qualquer coisa. E depois o jogo foi realmente, até vou ser sincero, eu vi o jogo, mas cheguei a um ponto, final de 6 período, já não vi mais nada, porque depois lá está, entretanto já estava, embora vi isso em diferente, não vi em direto, já sabia que depois íamos ter garbage time e tudo, mas Gonçalo, passando para ti, é verdade, tal como eu disse no início aqui da gravação, aqueles dois primeiros jogos do Oklahoma começou a dar aquele hype de ok, o jogo que si, não vou dizer que iam limpar isto, mas que se calhar não vão ter uma série muito longa, mas chegámos ao fim, tivemos este jogo em Minnesota, que tivemos aqui uma bela resposta, com alguns ajustes, não é? Que já sei que tu vais mencionar, alguns ajustes que foram importantes e para esta reparação, não é? E vamos ver agora como é que vai ser este segundo jogo em Minnesota, que pode dar empate, sinceramente. Sim, eu tinha dito já na semana passada, também falado disso com algumas pessoas, também incluindo contigo, Cirilo. O primeiro jogo e o jogo 2, sinto que os Wolves perderam, mas sinto que os Wolves ainda deixaram carne no prato. Não comeram tudo, tinham do prato, tinham à frente deles. E acho que deixaram a carne no prato, de certa forma, de propósito, ou com... Novamente, para mim, o jogo 1 de qualquer série, final incluída, é sempre aquele jogo em que as duas equipas se vão conhecendo uma à outra, isto é, vão tentando, novamente, eu jogo à minha maneira, tu jogas à tua maneira, e no final logo se vê quem é que ganha. E o resultado do jogo nunca deve ser muito tido em consideração, tendo em conta esses fatores, porque as equipas não estão propriamente ali muito preocupadas em fazer já ajustes, olhem para os ajustes ao longo da série, e nesta aqui não foi muito diferente. Deixei uns Wolves também um bocadinho em mais daqueles momentos que tiveram na fase regular, em que o ataque claramente não estava assim muito bem, mas depois havia ali momentos em que claramente a equipa demonstrava que o seu ataque era bom e é um ataque forte, e é um ataque que já agora, como eu já o disse também já há umas semanas, os Wolves foram uma das poucas equipas que conseguiram terminar no top 10 de offensive rating e de defensive rating, que pelas minhas contas, e atenção, não é muito fácil na NBA de hoje em dia, mas os Wolves,
depois de não terem começado muito bem a fase regular, terminaram muito bem essa fase. Mas nesta questão no jogo 1 e no jogo 2 senti muito isso, senti muito que os Wolves de facto perderam. Não é desvalorizar a vitória do Standard, porque eles jogaram muitíssimo bem e foram justos vencedores desses 2 primeiros jogos, mas sinto sempre que os Wolves no jogo 1 e no jogo 2 não demonstraram na totalidade aquilo que esta equipa vale. Particularmente o primeiro jogo foi um bocadinho para esquecer. No jogo 2 é verdade que o OKC esteve sempre em vantagem ao longo de todo o jogo, exceto ali um período ali no primeiro quarto, mas fora isso os Thunder tiveram sempre em vantagem, mas os Wolves nunca deixaram que o resultado se dilatasse muito. O que, novamente, esta equipa defensivamente é uma equipa muito, muito, muito lutadora, gosta muito de estar da fisicalidade, e demonstrou isso também durante a fase regular. Portanto, nesse jogo 2, apesar da derrota e a segunda exibição também dos OKC, particularmente do JW e do Shea, que sim, foi 17 vezes à linha, mas fez um excelente jogo. Eu não quero saber o que é que as pessoas me dizem. Mas fez claramente um excelente jogo. Também, pronto, estava a celebrar o prémio que tinha recebido nessa mesma noite. Mas no jogo 3 foi os Wolves a atacar, os Wolves em modo ataque, os Wolves a quererem sangue, digamos assim, não no sentido literal da palavra, calma, mas foi novamente uma forma de dizerem sim, vocês venceram os 2 primeiros jogos em casa, mas nós não demonstramos na totalidade que nós valemos aí, se calhar com intenção, até mesmo o jogo 2 podia estar um bocadinho mais ao alcance dos Wolves, propriamente o primeiro jogo, mas este jogo 3 e o próprio Sheita também teve um momento em que ele estava com aqueles microfones que colocam nos jogadores para depois captar o que é que eles estão a dizer, e o Sheita teve um resumo perfeito daquilo que foi o início da partida e por consequência a partida inteira, que foi os Wolves entraram muito bem, os Wolves provocaram turnovers na nossa equipa, os Wolves colocaram muita fisicalidade em nós e nós não fomos capazes de concretizar lançamentos. E não é lançamentos do ponto de vista exterior, porque os triplos para mim, a minha equipa para mim pode lançar 60 vezes de triplo, desde que ganhe, eu acho que não, até podem lançar 100 vezes, como costuma dizer. Mas o OKC o triplo é um bocadinho mais aquela opção de recurso que eles têm. Muitas vezes pode entrar, muitas vezes pode não entrar, é o que é. É um bocadinho como nas 29 equipas da NBA. Mas os Standard tiveram muitas dificuldades porque eram os double teams logo nos momentos certos ao Shea, e o Shea com muita dificuldade. Não é para colocar a bola, não só para colocar a bola nos colegas de equipa, mas para tentar encontrar um colega de equipa que estivesse completamente disponível, porque no double team colocava-se alguém à frente, mas estava o double team muito bem posicionado. Os outros 3 jogadores dos Wolves também muito bem posicionados para defender, para cobrir todas aquelas áreas tomadas pelos jogadores do Standard. Novamente, os Wolves entraram claramente em modo ataque e demonstraram isso e muito bem. O primeiro período foi uma avalanche por completo, eles terminaram ali com mais de 15 pontos de vantagem, se não estou em erro. E depois o período foi gerir. O Ant tem estado um bocadinho crescendo nesta série. O Randall, não por culpa dele necessariamente, mas também porque os Standard estão a fazer um bom trabalho a tentar conter ao máximo o playmaking do Randall e a obrigar um bocadinho mais ao Ant a ter a bola nas mãos. O problema é que o Ant também está cada vez melhor em playmaking e depois muitas vezes é um problema para a equipa adversária, no caso para estes OKC. Também tenho gostado do McDaniels. Acho que o Rudy Gobert fez um excelente jogo, o que acho que, pronto, novamente, para a malta que o critica, acho que ele fez um excelente jogo. Também destacar o rookie, o Terence Shannon, também teve ali minutos que eu não estava à espera e também correspondeu muito bem com esses minutos. 2-1, o jogo, se não estou em erro, logo na madrugada de hoje para amanhã. Genuinamente, eu acho que se esta série for a 7 jogos, não vou ficar nada chocado. E se for a 6 jogos com uma dessas equipas a ganhar, também não ficarei nada chocado, porque são equipas muito boas. Os Standard foram consistentes ao longo de toda a época. Os Wolves tiveram uma segunda metade de temporada incrível. E
novamente, ver o Shea ou ver o Ant numa final da NBA, eu acho que qualquer pessoa vai gostar muito disso, mas está a ser uma boa série. Está a ser uma boa série. Sim, eu acho que qualquer série, se for a 7 jogos, não me admirava nada. Nadinha mesmo. Ficava mais admirado, lá está, se acabasse em, embora sei que já não vai acabar em 4, mas ficava mais admirado se acabasse em 4 jogos, ou até em 5, até pode ser isso, ficava mais admirado se acabasse em 5 jogos, ou seja, tanto os Timberwolves como os Wolves, não, os OKC como os Pacers ganhassem os 2 próximos jogos, assim. Acho que vai ser, acho que isso aí eu ficava já mais algo surpreso. Claro, atenção, caso souber lesões, isso, obviamente, não é? Vamos imaginar se o Brunson lesiona-se no próximo jogo, já não me espanta, obviamente. Brunson ou o Anthony Edwards, por exemplo. Rafael, o que é que tens a comentar aqui desta série? Destas finais do lado oeste? Não têm sido tão renhidos como os jogos do Oeste. E não têm sido tão renhidos porque, o Diego Gonçalves disse, as equipas que perderam, isto parece um bocado redundante, as equipas que perderam nunca tiveram bem, nunca tiveram no seu melhor. Só que assim, claramente não, levam um tarião, claramente não tiveram bem no jogo 3. Os Timberwolves, tanto no jogo 1 como no jogo 2, no jogo 1 tiveram Randall, não tiveram Edwards, teve ali um bocadinho pegado. No jogo 2 tiveram Edwards, claramente não tiveram Randall, porque o jogo 2 do Randall foi para esquecer. Depois de um jogo 1 muito bom, o jogo 2 foi ali um bocadinho foi difícil. E portanto faltou sempre ali alguma coisa, e concordo com o Gonçalo, faltou sempre ali alguma coisa para os Wolves se mostrarem na máxima força. O mérito para os OKC, que fazem dois grandes jogos, 2 grandes vitórias, 2 grandes jogos do Shea também, mas também faltou, e tu falaste também da parte do que o Shea disse, da fisicalidade dos Timberwolves. Acho que também não conseguiram em Oklahoma impor o seu físico, que eu acho que é a grande vantagem de, olhando para as equipas, para Timberwolves e OKC, e é uma das coisas que eu tenho mais falado da equipa dos Timberwolves, que é, para além da qualidade que tem, as grandes figuras da equipa são todos muito físicos, conseguem pôr o físico e danificar, causar dano à outra equipa. Acho que não conseguiram fazer isso tanto no jogo 1 como no jogo 2. No jogo 3 parece que fizeram isso excessivamente, e os Oklahoma City Thunder quebraram completamente. Mas acho que também acabou por ser um bocadinho aquele, ok, estamos 2-0, eles estão-nos a responder, vamos dar este jogo como perdido, não vale a pena, jogo 4 estamos cá para fazer isto, para tentar roubar um aqui em Minnesota. Acho que também foi um bocadinho depois disso que aconteceu da parte dos Oklahoma. Não desistirem por completo, mas deixa ver, se isto der a volta, nós vamos, se continuar assim, vamos deixar andar. E acho que foi o que acabou por acontecer. É uma coisa até bastante recorrente, né? Ganhamos este jogo não dá, vamos para o jogo 4. Acontece muito. Estou à espera de agora um jogo 4 quentinho, porque é uns Timberwolves vão claramente tentar impor o seu físico novamente, tentar entrar fortes, e os Oklahoma vão entrar de forma diferente, porque não podem deixar que isto aconteça 2 vezes, porque perder 2 jogos assim, duvido que aconteça, mas perderem 2 jogos assim por diferenças grandes, acho que faz tremer ali um bocadinho a equipa de Oklahoma City, porque já se foi falando em espaços, parece que mentalmente não conseguem ser tão fortes como outras equipas. Apesar de surpreender um bocadinho. E não sei se pode um jogo 4 com dificuldades para o OKC, não sei se o jogo 5 não pode ser um problema também. Mas isto nós estamos a falar, e tanto o Gonçalo disse na outra série, que se os Knicks ganham o jogo 4, ganham a série, e eu estou a dizer que se os Timberwolves ganham este jogo 4, os Oklahoma City ficam em trabalhos. É engraçado como nós estamos a ver as séries, ao longo das séries a nossa opinião muda assim num jogo, como as coisas mudam. Jogo 1, os Knicks estavam acabados, com o jogo 2 ainda se cimentou mais, ganham um jogo, já os Pacers podem estar em maus lençóis, e depois de 2 grandes vitórias dos Oklahoma City Thunder, basta um jogo perderem por 40 e não foi por mais,
porque pronto, não é? Porque não foi, porque podia ter sido por 50, por 60, podia ter sido uma coisa muito mais histórica e mudou completamente a complexão da série. E não sei se é difícil analisar as séries dos playoffs, porque eu sempre disse playoffs são uma coisa totalmente diferente e os jogadores mostram-se completamente diferentes. O que acontece no jogo 1, num jogo fica para trás. O jogo a seguir é um jogo totalmente novo que eles querem ganhar. E tudo pode mudar, até no próprio jogo. Por exemplo, falámos há pouco, Carl Anthony Towns, 3 primeiros períodos só teve 2 pontos. E tu acabavas o primeiro período e disseste assim, ok, os Knicks vão perder, porque nem estavam a perder por 10 pontos, salvo erro, não era? Ou os Knicks, ok, o Brunson salva isto, tu até pensavas, se calhar o Brunson vai salvar isto, ou o OG no novo e vai estar de mão quente. Tu já não olhavas para o Carl Anthony Towns tipo o Salvador, porque estava a jogar mal, não, estava faltas e tal. E não se marcava forem nada. ver as redes sociais, se forem pesquisar redes sociais durante o jogo, já se falava muito de que Anthony Towns para o ano vai jogar de verde em Milwaukee. Já se falava de tirem de Nova York, tirem de Nova York. E agora não, e agora é do tipo, sempre acreditei. O que eu quero dizer muda... é que, atenção, eu concordo com o que dizes, que é o que muda de jogo a jogo, mas às vezes nem jogo a jogo. E nestes playoffs, já tivemos aquela questão dos Pacers no jogo 1, como tivemos no jogo 3 esta questão do Carl Anthony Towns ter sido o principal jogador na remontada dos Knicks. Isto pode mudar assim. Em poucos minutos pode mudar o sentido do jogo e da série. Lá está, é que chega a um ponto de impacta a série, não é? Como eu digo, o Carl Anthony Towns, se não tivesse aquela run no quarto período, os Knicks se calhar perderam por 3-0 e basicamente já estavam arrumados, não é? Por 3-0 para reparar 3-0. Olha, mais uma coisa histórica, não é? Era tal cena de mais uma coisa histórica a jogar contra os Knicks, que era a tal questão de virar um 3-0 que nunca aconteceu na história da NBA. Mas já, alguém há de ser o primeiro. Alguém há de ser o primeiro a fazê-lo. Sim. Olha que aquela que o Gonçalo sabe bem, que lá está, nós falávamos muito naquela altura, aquele de Boston contra Miami, aqueles 3-0. Cuidado, eu estava a ver aqui a fazer história, aqui a ver história. Particularmente quando eu e o Sil temos um amigo nosso que é adepto de Boston e que fazia sempre questão de deu-se o 3-1 e ele, não, estava 3-0 e ele ainda acredito na remontada, dá-se o 3-1 e nós, está bem. Dá-se o 3-2 e nós. Ok. E nós começamos. Depois dá-se o 3-3 e eu, oh meu Deus, eu disse mesmo, se isto acontece, eu deixo de ver playoffs. Isto, naquela época deixava de ver. Mas pronto, felizmente. Porque na altura, atenção. Mas é engraçado porque acontece noutros desportos. Acontece. Não é tão raro como na NBA. Não consigo explicar, mas não é tão raro. Ok, no Gil acontece 3-1, acontece várias vezes. 3-1 e dar a volta. Acontece. NBA é que é mais raro. Não sei, é animicamente, se é diferente. Não consigo explicar. Mas alguém há de ser para isso há de acontecer e alguém há de ser a primeira equipa a perder uma vantagem dessas e alguém há de ser uma equipa a ganhar essa vantagem. Eu espero não estar no lado de perder a série porque é algo muito que poderia acontecer a Nova York. Sim, estou a imaginar Nova York ir completamente wow. Se acaso acontecer. Era a coisa mais Nova York que podia acontecer, atenção. A equipa, uma coisa mais Knicks que podia acontecer. Ou isso aos Sixers também. Mas aos Sixers do Joel Embiid. Mas deixem-me só aqui uma coisa que isto tem sido os playoffs e as narrativas que se vão criando à volta. Eu acho incrível que aconteça o que acontecer ou vá acontecendo o que vá acontecer quando as coisas acontecem com os New York Knicks, nunca são iguais às outras equipas. Nunca são iguais às outras equipas. Nós tivemos, os Knicks ganham 2-0, os Celtics passam em vantagem por 2-0 no jogo fora e a conversa toda era Boston em 6, nem se mete questão. Pronto, 2-1, estão a ver, acabou. Boston 3-1 para os Knicks, pronto. Não, Boston em 7, ainda vai. Portanto, os Knicks nunca têm vantagem. E os Knicks perderam o jogo em casa de uma remontada que não foi dura, mas para a adepto dos Celtics deve ter sido muito duro também aqueles 2 jogos, mas mesmo assim os Celtics iam ter a vantagem. Não estava acabado para os Knicks. Cada coisa que acontece, não há
eu não sei como é que se cria, como é que se criou esta. Isto estou a falar se calhar um bocadinho como adepto, mas vejo há uma animosidade contra tudo que pode acontecer em Nova York, como se os Knicks fossem a equipa mais dominadora de sempre da NBA e tem que ser o batido alvo. Acho Se que é calhar, engraçado. se calhar é para equiparar o overhype dos adeptos nisso, como tu sabes, mal ganha o primeiro jogo da Celtics, Knicks em fora. Mas é aquilo que nós dizemos, tu passas uma época inteira a dizer vais apanhar os Celtics dos playoffs, vais perder, vais levar a vassourada. Ganhas um jogo, grande festa, ganhas do segundo jogo, é fantástico, estamos cá. E as pessoas continuam sempre a duvidar, e cada vez que ganhas um jogo, Há sempre fazem a aquela, festa toda, claro. há sempre aquela Sim, desconfiança, exato. E sim, nos obviamente que há exigente. mídia Sim. neutros, exato. Acho É que eu sempre, acabo de há concordar. sempre muita desconfiança nos Knicks. Eu acho que os Sim, sim. Knicks um dia vão ganhar um título e as pessoas vão dizer já que o Ah, título ganho, vão dizer não sei se ganham, não sei se ganham. e também se fores a ver, também tipo os Clippers, também havia há sempre aquela desconfiança que acaba por concretizar, Sim, atenção, sim. que acaba por concretizar, isso nesse caso. Mas, e mesmo, pá, quando foi os Bucks, antes de ganhar o título, os Giannis, sei que mais, e os Denver Nuggets, antes de ganhar o título, antes, estás a ver, também havia sempre aquela desconfiança e tal, Eu e pronto. acho Mas é, que é engraçado porque depois temos equipas como os Lakers. Os Lakers fazem dois bons sim, jogos. sim, Lakers e Já vão Warriors, ganhar tudo, vão e os conquistar o mundo. Warriors também são um bocado igual, exato, Os Lakers conquistam logo o mundo. Os Lakers há um bench player que Lakers in faz dois 5, bons jogos. OKC, KFC, UFC, Lakers in Pronto, 5. Isto antes dos playoffs isso arrancar, era assim. acho engraçado as narrativas que continuam sempre a perpetuar é aquela coisa, aquele jogador que ninguém sabe Por exemplo, se fosse aparecesse um DeLon Wright nos Lakers a fazer um jogo e fizesse um grande jogo, já iam trocá-lo pelo Jokic, já ia dar para trocar. Jokic e mais uma pique pelo DeLon Wright, já dava. Então tu não vês mock drafts, que é Austin Reeves pelos Giannis. Então tu já não vês. O Lakers Nation Sim, antes. claro que sim, claro que sim. Quem nunca? Quem dizia que não é isso? Os Lakers, obviamente. Austin Reeves pelos Giannis. Estás maluco? Ainda por cima não lança 3 pontos, o Giannis, poça. O Giannis demora uma eternidade para fazer lances livres, por amor de Deus. O nosso Austin Reeves lá mete lances livres. Mas pronto, estamos aqui a brincar e também a provocar aqui o nosso colega Gonçalo também, que é da Laker Nation. Mas ele está habituado, atenção. Ele é do lado bom da Laker Nation. Atenção, que há aquele Não é lado por isso, mau, eu mas falei há o dos lado Lakers, mas também dava para os Celtics. Os Celtics bom. fazem uns jogos e é pronto, vamos 30º que anel, bora. É uma coisa, é logo assim. Há equipas que têm este overhype e há equipas que têm Sim, sempre, sim, não, sim. não, vocês não, não. Sim. Concordo contigo. Antes de fechar, só uma rápido, digamos assim, a falar aqui dizer quais são os vencedores que já foram anunciados dos títulos individuais da época regular. O MVP foi para o Shea, que sim, era o. Nós já comentámos aqui quando foi eu, o Rafael e o Bruno, que comentámos sobre isso, essa possibilidade que o Shea era o grande favorito, embora nós, do nosso lado, nós votámos que ia ganhar o Jokic, mas lá está, tal como disse nesse episódio, estou assim muito chateado. O do rookie foi o Stephen Castle, ganhou do Santo António Spurs. Do defesa do ano foi o Evan Mobley, não foi o Embanyama, e depois lá está, o pessoal vai questionar noutras coisas, mas é por causa de ser elegível. O Embanyama estava elegível por causa do número de jogos, da lesão que ele sofreu, e por isso o Evan Mobley aproveitou e ganhou este prémio. Depois o Sixth Man foi o Peyton Pritchard, dos Boston Celtics. Most Improved foi o Dyson Daniels, dos Atlanta Hawks. Clutch, Jalen Brunson dos New York Knicks, da equipa lá está aqui do Rafael, e por fim o Coach of the Year foi para o treinador dos Cleveland Cavaliers, do Kenny Atkinson. Gonçalo, rápido comentar, não houve assim grandes surpresas, não é? Sinceramente, mesmo para o EVP já estava a saber muita narrativa para o Shea, não é? Sim, eu acho que era esperado. Não esperava que a diferença dele para o Jokic fosse tão grande em termos dos votos, mas enfim, a narrativa ainda. Quando uma pequena acha na fogueira começa a transformar-se numa fogueira, de uma fogueira para um incêndio, de um momento para o outro, isto tudo a arder, isto é um bocadinho a narrativazinha que começa com Shea MVP. Depois tens toda a gente a dizer Shea MVP
e depois dá aquela diferença de votos. Eu colocaria o Jokic como MVP, como é óbvio, mas é o que é. Acho que é um justíssimo vencedor de qualquer uma das formas o Shea. E pronto, relativamente aos outros prémios também nada a acrescentar. Só fico chateado do Rob Pelinka não ganhar o prémio de executivo do ano, mas isso são outras conversas. Mas pronto, mas enfim, a NBA é assim, não há muito mais a esse prémio que é diferente porque é votado entre os GMs, estás a ver? Por isso ficaram todos com inveja. Foi aquela... mas é importante frisar que houve pessoas que votaram no Pelinka. Houve pessoas, houve GM. Foi o Nico Harrison, não, O Gonçalo. próprio. Foi o próprio. Gonçalo, por amor de Deus, ele teve um voto para a melhor GM. Foi o Nico Harrison, obviamente. Eu vou dizer, houve mais do que uma pessoa a votar no Pelinka. Portanto, Mas não podem votar neles próprios. Eles não podem votar neles próprios. Não pode. Ok. Então pronto. Não pode. Já agora esse prémio foi ganho pelo Sam Presti do Oklahoma City Thunder. Mas acho que sim, o Pelinka recebeu votos, mas houve um que ele recebeu de primeiro. Acho eu, tenho quase certeza. E o pessoal todo foi tipo, Nico Harrison. Porque será? Atenção, eu estou a dizer isto um bocado a brincar, mas muito a falar a sério. Se calhar foi mesmo isso que aconteceu. Ai. Enfim, nada me espanta. Enfim, depois, por fim, só para lá estar também dizer aqui a já NBA Teams, na primeira equipa, que foi quase unânime, tirando o quinto jogador, mas foi unânime o Giannis Antetokounmpo, recebeu, lá está, todos os votos para a primeira equipa, Shea Alexander também, obviamente, foi um MVP, o Jokic também, e Jason Tatum também, depois o Donovan Mitchell foi o único que não recebeu consensualmente todos os votos para a primeira equipa, mas mesmo assim teve aqui o lugar, que também, lá está, não é surpresa, sinceramente. Depois, para a second team, tivemos Jalen Brunson, dos New York Knicks, Stephen Curry, dos Golden State Warriors, Anthony Edwards, dos Minnesota Timberwolves, LeBron James, que já leva para aí 20 All-NBAs, teams, qualquer coisa assim, já leva 20. Depois o Evan Mobley, também está aqui na second team. E por fim, na terceira equipa, Cade Cunningham, dos Detroit Pistons, Tyrese Haliburton, dos Indiana Pacers, James Harden, dos Los Angeles Clippers, Karl-Anthony Towns, dos New York Knicks, e Jalen Williams, se calhar foi, tal como o Harden, se calhar surpresa, embora aqui, pronto, tinha aqui várias opções e havia jogadores que também estavam ali à beira de, por exemplo, Jaren Jackson esteve ali à beira, mas acabou por não conseguir atingir esta third team, e com isso, lá está o Jaren Jackson, por não ter atingido, perdeu dinheiro, porque se tivesse eleito ao NBA, podia estar elegível para o Supermax. Já quem sorriu com isto foi o Cade Cunningham, que com a sua eleição para o NBA teve um belo aumentozinho, 5% de cap, que é quanto? 9 milhões, pouca coisa, 9 milhões anuais. Não é assim, não é assim um aumento. Não é assim um grande aumento, tal como Evan Mobley, que também ao ganhar a defesa do ano também recebeu esse prémio, esse bónusinho de 9 milhões anuais. Mas sim, acho que as All-NBAs, se calhar o Jaren Jackson é o nome de fora mais sonante, diria eu, e o Zubac, se calhar, por exemplo, eu na minha lista pus o Zubac no lugar de James Harden, por exemplo, mas eu sou um gajo que respeita as posições. Neste caso, por exemplo, com a nova CBA não há questão de posições, é por isso que quando separarem, quando anunciei as equipas, houve equipas que tinham 3 bases, mas lá está, agora é normal nas All-NBAs, não há essa questão. Muito bem, e com isto tudo vamos aqui encerrar aqui o episódio. Regressamos para a semana em que já teremos finalistas à partida, já anunciados, mesmo que se for a jogo 7 já está, porque agora é sempre jogos, malta. É todos os dias já um jogo e é sempre, não há dias de descanso, é sempre a uma bar. Por isso, para a semana estaremos aqui para fazer, olha, muito provavelmente a divisão aqui das finais da NBA. Grande abraço a todos. Chorar ou para rir. Ou para chorar ou para rir, da minha parte. sim. Esperemos que estejas a rir. Pronto, porque eu gosto de ti. Espero que estejas a rir. Obrigado. E boa sorte já agora. Boa sorte para o resto da série. E o Gonçalo também acho que seja. Boa sorte para ti para o resto da série. Porque também deve gostar de ti. Beijo, alta. Eu visto sim. Pronto. Fiquem bem, malta. Tchauzinho.